Passando Jesus, viu um homem que era cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, que pecado fez este ou fizeram seus pais para nascer cego? Respondeu Jesus: Nem foi por pecado que ele fizesse, nem seus pais, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode obrar. Eu, entretanto, que estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo do cuspe, untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer aqui entre parênteses, enviado. Foi ele, pois, e lavou-se, e veio com vista. Então seus vizinhos e os que o tinham visto antes pedindo esmola, diziam: Não é este aquele que estava assentado e pedia esmola? Respondiam uns: Este é. Outros, pelo contrário: Não é, mas é outro que parece com ele. Porém, ele dizia: Eu é que sou. Diziam-lhe, pois, como se te abrirão os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-me, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele lhes disse que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhes tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntou-lhe a ele mesmo, e lhe falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vos disse, e não me destes ouvido. Por que quereis? Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham
tinham vindo a Marta e a Eu Maria. acho que o senhor está fumando Não, errado. acho que eu pulei mesmo. Juntou duas páginas. Por isso que eu estava estranho. Vai, Então, respondeu-lhes: pois já vos disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus... A gente nunca pode ler com referências mundanas, né, materiais, ou referências lógicas óbvias, né? Como se você estivesse lendo um livro de história ou uma história de alguém, uma biografia de alguém. É totalmente analógico, né? Totalmente... são metáforas, né? Porque os planos espirituais, toda vez que você for fazer, isso é uma lei. Sempre que você fizer referência de algo que não seja deste mundo, sempre só é possível fazê-lo pela linguagem se for metafórica. A não ser que você fale a língua daquele mundo e a outra pessoa que escute também entenda aquela língua. Aí se pode falar em linguagem concreta daquele mundo. Mas você usar uma linguagem de um mundo para fazer referências de outro mundo sempre é analógico. Nunca se pode ser concreto. Então, tudo que está escrito aqui são referências a algo espiritual. Então, tudo aqui é analógico. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é que é um dos milagres, né? Cristo, depois da tentação, ele promoveu 7 milagres. Na verdade, ele promoveu diversos, mas 7 são interessantes no Evangelho de São João. O milagre das bodas de Canaã, o milagre da cura do filho do oficial, a cura da cura junto ao lago de Betesda, aquele que fora doente por 38 anos, lembra aquele cidadão que ele pega a sua cama e anda? A alimentação de 5.000 homens, que é a multiplicação dos pães, o milagre da visão da caminhada de Cristo sobre o mar, o milagre da cura do cego de nascença e depois finalmente a ressurreição de Lázaro. Então nós estamos falando do 6º milagre, né? Algum ponto aí vocês chamou a atenção? Ele viu um homem cego e já sabia que ele era cego de nascença. Então ele viu uma visão espiritual dele, né? Cristo veio para ajudar principalmente quem estava atolado mesmo, né? Então, esse daí deve ser um exemplo aí, né? Pessoa que acho que estava sem esperança, sem... O atolamento, você tem os dois níveis, né? Você tem esse atolamento que é esse dos sofredores, dos doentes, e tem o atolamento que é até pior que esse, que era a condição que nós estávamos de não ter nenhuma nova perspectiva, de não ter nenhum novo olhar além desse unilateral segregador, como tinha se tornado a dispensação antiga, né? Jovística. Que até então que é uma cegueira, só sob a lei. Sob a lei. A ponto de que nós pecamos tanto em sucessivas vidas que nós ficávamos praticamente todo o tempo fora do corpo, depois da morte, só no purgatório. Ou negando a viver no purgatório e zanzando pela terra. E aí praticamente não existia matéria-prima espiritual produzida por nós para você ter uma vivência de primeiro céu. Segundo céu era um sonho. E terceiro, então... Mas aqui nesse instante, ele pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Daí Jesus fala, nem eles, nem os pais deles. Esse problema da cegueira é para que seja feita a obra de Deus nele. Isso é o ponto principal. O que significa
que significa a obra de Deus sendo feita nele. Deus, ele joga um palitinho, ele pega vários egos assim, joga para cima. O que cair dali para lá nasce com doença, para que as minhas obras sejam... É para que o milagre seja realizado. Mas seria um capricho, né? É. Também, né? Vamos ferrar com o cara ali, vamos pegar Não, esse necessariamente. meu filho que eu Eu amo acho que não é tanto. questão de ferrar, assim, eu acho que é questão da condição dele já pré-existente, daí para a Então, vida, né? Eu Aí achei é- isso assim meio difícil. Criador e criatura. Quem é quem? Exatamente. Mas a pré-condição da alma não é em função de Deus. Deus deu a oportunidade igual, né? Aí essa... A palavra Deus aí, você precisa interpretar o seguinte: todos nós somos deuses, Sim. e é justamente essa parcela que é a verdadeira, que é o eu superior, que permanece em todas as vidas. Não é o corpo, não é. Então, quando se diz que o espírito de Salomão viveu no corpo de Jesus, significa que aquele ser que vai se tornar um Deus é o mesmo centelha Centelha, é isso. que animou a persona Salomão, que depois animou a persona Jesus. Hoje a minha centelha anima essa persona Arthur, mas eu não sou nada disso. Enquanto eu não aprender a me desapegar de toda essa minha identidade ilusória de quem eu sou, eu nunca vou chegar na iniciação, nunca vou dar um passo espiritual verdadeiro. Então quem pecou foi Deus, quem pecou foi o Espírito Sim. que habita nesse corpo, é Ele mesmo, pela lei de causa e efeito. E por quê? Para que as obras de Deus se manifestem. Ele mesmo. Ah, não entendi. É a não. identidade. Troca a palavra Deus por ego. Ego do ponto de vista espiritual, como a Fraternal Jacques fala, não ego. Então, existe a unidade. Então, da unidade se fez todos os espíritos, digamos assim. Exato. Então, Por isso que ele diz: aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, peçam. se tornem cegos. É, não serve. Porque ele realmente mostra a verdadeira identidade das coisas. Então, quando eu digo que eu vejo, mas eu estou vendo a ilusão, né, e acho que estou vendo, aí o Cristo vem e fala: o que você está vendo não é verdade, você tem que ver uma outra coisa. E você só vê isso fora do círculo do sábado. Ou melhor, quando você reinaugura o sábado. E a discussão que o doente que passou a virar vidente, teve com os fariseus é clara nesse sentido. Porque esse discípulo, esse cara que foi curado, ele passou a ver a verdade e eles falando: eu creio em Moisés. Quer dizer, mostrando ainda que os fariseus ainda estavam vendo a... Então Jesus não fez o cego, que era cego assim, completamente cego de ver. Ele fez essa pessoa até uma visão espiritual. Você tem 7 interpretações para cada mito, para cada símbolo. Você tem a interpretação literal do ponto de vista de restabelecimento dos veículos físicos e espirituais para que ele pudesse ver, mostrando que pela lei de causa e efeito, pela lei de karma, de causa e efeito, essa pessoa não via por conta pela lei de causa e efeito. Ele não pecou, nem os pais dele pecou. Ele pecou porque ele é o Deus. Mas está falando aqui, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nem ele, corpo enfermo, pecou, nem os seus pais, que é a sua descendência física. Sim. Mas o Espírito, que é Deus, a centelha de Deus, que em outras vidas pecou. Ah, entendi. Porque ele e os pais é o contato de corpos físico. É a vida, né? É a vida física. Que a gente acha que a vida é É a verdadeira. experiência, né? Que a gente chama que é a vida verdadeira. Uhum. E aí ele está falando que não, que a vida verdadeira não foi essa, foi outra. Então quando se diz que o espírito não peca,
O Espírito. Quando o Espírito não usa os corpos direito, o Espírito pecou. E é lógico que o efeito desse pecado, desse desequilíbrio, vai se manifestar no corpo futuro, ou nesse ainda. Então, sim, pela lei. Então, tem tanto essa quanto uma outra representação, que isso aqui é um processo iniciático. Sim. Também pode ser visto da abertura dos olhos do ponto do espírito. Do ponto de vista. Também pode ser visto assim. Então, como espírito não se enxerga. É isso que você tem. É que para nós, enquanto Fraternidade Rosa Cruz, o ego é sinônimo de espírito. É que lá fora a gente usa ego como se fosse os corpos, né? Então, Não, sim, o ego no sentido da vontade, no sentido A vontade é atributo do espírito. Certo. Então, tá, entendi agora. São atributos, né? Vontade, movimento, imaginação, atividade. São atributos do espírito, não do corpo. Não, o corpo. O corpo deveria refletir isso. O corpo deveria ser uma marionete. Marionete disso. Mas não era, tem vida própria. Aquela configuração astrológica, você tem os vermelhos lá, né? É um equívoco. Isso, são as possibilidades que é uma cegueira. Então você está o quê? Pela personalidade firmando aquela cegueira. Sim. Né? E isso traz consequências. Sim. Agora, um outro ponto de vista também, Marx Arendt coloca, né, no conceito, é que a Terra passaria por um processo de lua. Né? Uma segunda lua surgiria. Então é o resgate de uma segunda lua ali, que a gente, em outra visão. Considerando a Terra como o campo de evolução. O campo de evolução. Quer dizer, restaurando aquela lua que nós perderíamos, né? Quer dizer, dando visão para resgate. Mas é num outro sentido. Restabelecendo a aliança. A linguagem bíblica é restabelecendo a aliança. Então, pode ser visto nesse ponto de vista. O nosso aqui é aqui mesmo. É isso. Lembrando que a gente tem que resgatar a personalidade, não é negar ela. Tem que moldar ela. Você tem que lapidá-la, você tem que fazê-la se transformar aquilo que ela nasceu para ser. Certo. Ela tem que se abrasar no fogo. Cumpriu. Agora, bom, depois eu vou ter tempo ainda. Não sei se a Gabi está... Porque daí convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque depois vem a noite e ninguém pode trabalhar. Então existiu. Se estão no mundo, sou a luz do mundo. Aqui é Não. Aqui é mostrando o dia, é o momento que o Espírito, que Deus, nós, enquanto Deus, estamos objetivamente trabalhando para a evolução. Isso é dia. A noite é quando você dorme ou quando você morre, ou as noites cósmicas. Então, à noite não dá mais para trabalhar de noite. À noite é o momento de assimilar. Só que eu só tenho assimilação se eu trabalhei. Eu só tenho uma noite de sono saudável se eu de fato trabalhei e cansei durante o dia. Então significa que se você está encarnado, eu só posso cumprir a obra de quem me enviou, eu só posso cumprir o propósito espiritual pelo qual eu nasci, estabelecido lá no terceiro céu antes de eu encarnar, enquanto eu estou encarnado. Depois que eu desencarnei, é só assimilação. Então esse aqui é um chamado para que a gente acorde e fique naquele estado que você falou. Isso é retrospecção? Isso é fazer, é manifestar a obra do Senhor. É o estado de consciência do mago lá. De ação o tempo inteiro. E tem que ser durante o dia. Durante essa vida aqui. Durante essa vida. O dia se pode, assim, é a metáfora da vida, enquanto você está encarnado. Porque tem a vida desencarnada. Eu vou
trazer um ponto que não foi falado ainda por falha nossa, né? Mas existe um axioma hermético que diz assim: como em cima é embaixo, como embaixo é em cima, para realizar o milagre da unidade. O Cristo começou a realizar esses milagres todos, esses 7 que eu mencionei, e esse aqui é um deles, depois de ter passado pela experiência da tentação. Então ele passou pelo batismo, onde recebeu o poder da pomba, né, do Espírito, e aí ele foi se recolher no deserto, enfrentar o guardião do umbral da terra, né? A soma dos males de toda a humanidade ele enfrentou ali, representado também como o diabo, né? E ali ele foi testado, foi tentado no deserto, né? E aplicando essa tentação que ele passou ao axioma, você teria a seguinte frase: não atendo ao que está embaixo, eu aciono o que está em cima. Então o Cristo ele foi tentado embaixo, né? No poder físico, nas necessidades físicas, que simboliza transformar a pedra em pão, nos poderes espirituais, quando ele fala para saltar da igreja e pedir para que os anjos venham e o acolham, e no poder que se você levou no alto do monte e falou: se ajoelhe para mim que eu te dou todo esse mundo, né? Então ele foi fiel ao poder verdadeiro, ele foi fiel ao pão verdadeiro, que é o pão de alma e não o pão do corpo, e foi fiel ao poder espiritual verdadeiro, que é de Deus. Não tentará Deus em vão, né? E aí então ele negou ou trabalhou corretamente no que está embaixo, e aí então ele possibilitou acesso ao que está em cima. Abriu a chave. Ele abriu a chave. Por isso então ele conseguiu executar todos os milagres. Então quando você resiste a uma tentação, aqui embaixo, você abre a porta de cima, porque como em cima é embaixo. Então se você realmente quer fazer o milagre da transfiguração em si mesmo, por isso que a tentação vem antes da transfiguração. Você tem que trabalhar na fraqueza para alcançar a fortaleza. E é lindo uma simbologia com os anjos que é feita, porque os anjos eles andam verticalmente. Quando eu consigo resistir à tentação do jeito certo, eu aciono o que está em cima, então eu tenho ajuda angélica verticalmente. Por isso que depois da tentação os anjos vieram e o serviram. E aí então ele está poderoso e começa a executar todos os milagres. E não só ele começa a executar os milagres, como ele começa a revelar a verdadeira identidade do homem, falando: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Se você ver, tem 7 títulos também. Só que a gente vai falar o mês que vem, os 7 títulos. Mas ele só pôde mostrar 7 facetas verdadeiras. Nós temos 7 corpos dele. E os 7 milagres depois de ter então sido fiel aqui embaixo para poder acionar o poder de cima. E aí então ele começa todos esses milagres lindos que a gente lê e estuda, né? A gente acha que ele só tem, ele se tornou poderoso, ele já era poderoso, mas ele pôde manifestar esse poder todo quando ele resistiu às tentações. Depois entra o mérito dele se mudar, né, todo o processo. Sim. Que é essa parte final aqui, né? Sim, essa parte final é a parte chave da lição. Engraçado, né? Porque assim, naquela simbologia do círculo fechado da repetição da serpente, do sábado fechado, que é fruto da queda, e do círculo aberto, que é a espiral, que é a reinauguração do sábado, essa passagem aqui ela mostra direitinho. Então os fariseus falando, esse homem é pecador. Tem uma hora que ele fala aqui, quer ver que bonito? Isso é espantoso.
Quer dizer, isso não é possível. Não pode, não faz parte desse círculo. O milagre não é possível aqui, com essa nossa perspectiva. Como é que alguém faz algo que não fecha a equação? É impossível. Por quê? Porque enquanto você está sob essa dispensação do círculo da serpente, né, da queda de Lúcifer, realmente o milagre nunca é possível, porque você se basta em si mesmo. O único jeito de um milagre acontecer é se você colocar à disposição de Deus todas as suas faculdades. Aí você abre. Então, Deus não ouve os pecadores. Ele vem, nossa, cara, é muito lindo, né? É uma atitude bem de ocultista. Sim. Porque ele, por si, ele crê. Então, ele é místico. Então, ele recebe a graça pelo coração e não pela razão. E o fariseu ainda está questionando. E vai continuar questionando. Mas é um questionamento perturbador, é aquele questionamento lucífero, né? Exatamente. Pouco construtivo. Não é um questionamento construtivo, dialético, para você construir algo novo, não. É a pura razão. Mas ele tem um exemplo, olha. Se você não sair desse lado, não atingir esse lado, você não tem. Eu não Vai vejo. ficar- Então, você não vê. Qual é a filosofia, né? Coração e mente, estabelecendo o equilíbrio. Então tudo é possível e quem alcançou a graça foi o místico. Foi o místico. Ele ainda está no caminho, mas ele vai alcançar também. No momento em que O místico sempre alcança antes, né? Porque chega- ele faz, né? Ele ama, ele é compassivo, ele perdoa. Isso me faz lembrar também a época, talvez com o iluminismo, o renascimento, que tudo passou a ser comprovado cientificamente, e houve uma cobrança, né, das pessoas, né, de tudo ter uma prova científica. O milagre também deixou de existir aí, né? Então, todos os terrenos passaram a ser estéreis em relação ao milagre, porque tudo tem que ter uma explicação sólida. As pessoas não conseguem enxergar mais um palmo à frente. São cegos, né? Todos nós somos cegos. Hoje o cientista faz o papel do fariseu. Ele fala, da onde vem? Não foi testado, replicado, testado estatisticamente, não foi experimentado, não foi controlado variáveis. Então da onde vem? Não pode ver. E é Não enxerga o outro Não lado. enxerga o outro lado, não enxerga. E se dizem ver, Por isso são cegos. por isso são São cegos. cegos. Por isso que o pecado permanece. E é interessante porque o que é científico e o que nosso conhecimento ele é limitado, Sempre. né? E a nossa vontade é ilimitada. Então, o que a gente pode comprovar cientificamente hoje, daqui a 1000 anos pode ser totalmente refutável por uma nova tecnologia, como tantas 6 coisas. meses, foram. Gabi, 6 meses, não é 1000 anos não, daqui 6 6 meses já é. meses. E aí a mesa vira, né? Então, o materialismo ele é muito mais vulnerável, né? Do que qualquer outra coisa, né? E aí vem Salomão, dá um basta. Antes de Cristo, tudo é vaidade. Porque se o que eu estou achando que hoje é verdade, daqui a alguns anos sumiu, e aquilo então que eu tinha como base da verdade, que me direcionava, não é mais verdade, por que eu estou lutando tanto para fortalecer isso? É vaidade. Sim. E então a gente acaba caindo nas duas colunas, né? Principalmente na coluna da misericórdia, né? Ontem a gente estava conversando aqui. A gente chegou ao ponto de que cada dia que passa a gente fica mais refém e deveria ficar mais refém da coluna da misericórdia, porque fora dela tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E nada de confiança. Não, se houver ciência, desaparecerá. Sim. Até há pouco tempo aí, não se falava de energia escura, tá? E matéria escura. Então todas as teorias materialistas, né, vai até um limite.
Aí alguém enxerga um pouquinho mais além e estabelece, olha, essa teoria está furada porque falta algo. E aí então consegue chegar. Isso a ciência faz isso. Aos pouquinhos vai. Tudo avança. Começa com Newton, vem com Einstein e vai embora. Tem Newton, Einstein, Mas todos sempre vai eles. ter uma explicação científica e o conceito é tão abrangente, é mais do que ciência, tá? Porque ele já fala em energia vital, energia, corpo e desejo, toda essa área. Ele dá uma estrutura que aos poucos a ciência vai chegando. Vai chegando. Vai. Agora, o engraçado é que a ciência ela sempre cresce consumindo. Né? O produto da ciência é sempre destrutivo. Então, por exemplo, hoje mesmo saiu um artigo dando um passo além na molécula de bóson, lá, a partícula de Deus. Lá. Eu não lembro exatamente o que é, mas mostraram que teve um decaimento X lá, que esse decaimento no elemento tal mostra que de fato essa molécula de Deus, esqueci, é molécula bóson, se não me engano. Bóson, né? De fato ele parece existir e dá a base da matéria das outras moléculas, né? Só que para você fazer isso, você cria um acelerador monstruoso. O consumo de energia que aquilo tem destrói muito. O custo disso para a natureza e custo energético disso é um absurdo. E quanto mais o ser humano usa eletricidade, poder de fogo e energia atômica, mais a Terra é consumida e destruída, te mostrando que aqui o que é base do progresso é a base da destruição. E aí mostrando que então você tem que apontar não para esse progresso, porque quanto mais você progride consumindo fogo, eletricidade e energia nuclear, mais você destrói. Então você tem que começar a progredir para um outro lado, para um lado espiritual. E aí aquele físico que é maluco, né, considerado maluco, que é o Nassim Haramein, ele faz uma crítica pesada sobre essa tendência da ciência de usar energia destrutiva para entender a molécula de Deus, para entender as coisas, aceleradores, e a gente tinha que começar a ver não a partícula, mas o padrão de criação. E aí ele vai mostrando que todo planeta, toda estrela, toda molécula, o átomo, ele tem um funcionamento padrão, como em cima e embaixo. E aí ele mostra por equações matemáticas isso, com evidência para que a coisa não fique metafísica, para que a coisa fique física mesmo. E aí ele fala, é muito mais inteligente você entender o padrão de criação do que você ficar tentando entender a primeira molécula, né? E porque o custo de você entender a primeira molécula é burro. E na verdade nós só vamos ver a primeira molécula se de fato abandonarmos a ideia de querer ver, porque é sempre unilateral, né? Sempre limitado. Então esse cara é maluco, né? Considerado pela comunidade científica, ele é banido. Ele fica lá no Havaí, na praia, dentro de um carro lá, pesquisando, escrevendo, né? Porque ele não quer seguir a linha acadêmica. Então tem muito vídeo dele no YouTube, vale muito a pena assistir. Apesar de algumas coisas que ele falar, eu de fato acho uma viagem, mas se você souber filtrar... Mas é interessante porque se a gente for pensar, se acontece alguma coisa aqui em São Paulo e a gente fica sem acesso à eletricidade por algumas horas, a cidade se autodestrói. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, o meu avô que mora na roça, que a energia elétrica para ele é totalmente dispensável porque ele não dá a mínima para ela, e ele planta e ele fica lá, anda de carro uma vez por mês, sabe? Para ele, se acontecer alguma coisa, ele tá de boa. Tanto faz, né? Entendeu? Não muda nada. Ele está muito mais em contato com a natureza, ele está muito mais fazendo parte daquilo que é nossa, que é nós, do que a gente. A gente está totalmente desconectado com da onde nós viemos. Né?
Então, internet, celular, eletricidade, televisão, tudo isso é petróleo. Você vê, você usa petróleo, você destrói a terra. Progresso é relativo, né? O progresso é relativo. E quem nos dá a ideia deste progresso são os materialistas desse mundo que nos dizem que é esse o progresso que nós temos que aceitar. Por outro lado, apesar de ser um progresso torto, ilusório e destrutivo, Temporal. é justamente o nosso nível de evolução só permite um movimento se você incutir o materialismo. Quer dizer, isso que é louco, né? Esse relativismo é interessante. Aquilo que destrói, você está dizendo, o progresso ele é relativo, mas o movimento, se eu colocar outros propósitos que não materialismo hoje como mola de ação humana, ninguém faz mais nada. E aí o que acontece? O espírito para de se mover. Então, mesmo que o movimento seja um movimento destrutivo, a conquista material ainda é um movimento. E é melhor ter um movimento, ainda que ao contrário, do que entender. Isso é louco. Esse é o Isso é bem conceito louco. de alma. Esse é o conceito de alma. Extrair o Porque veja, processo. isso. Porque o espírito se movimentando, ele está fazendo alma. Aí, se ele tem alma, é só depois pegar e direcionar para o lado certo. Se você dá um tapinha assim, né? Tum, ele vai para lá. O problema é esse. O problema o problema é não ter alma, porque aí você pode dar tapa, você pode acender o fósforo, não acontece nada. E o planeta tem que ser destruído. O planeta tem que acabar. Porque nós temos que... o dilúvio novo que vai acontecer é esse. Você tem que ir para o corpo etérico. E o único jeito de você ir para o corpo etérico é você aniquilando, porque nós estamos querendo o green card terreno. A gente quer ficar aqui para sempre. Se extraiu do... A gente quer que todo mundo tenha tempo planeta de Terra. construir o corpo alma antes da gente acabar com a Não, mas Terra. isso não tenha dúvida. Isso não tenha dúvida, cara, o Gabi. O tempo tem. O tempo vai ter. Isso não tenha dúvida. A gente... Vai que acaba. Não acaba não. Não acaba porque o Cristo não deixa. Você vai acabar com a forma. Vai acabar exatamente... Você vai trabalhar a árvore da vida. Vai- E é outro processo. Vai acabar exatamente no momento em que o último ser humano fizer. Isso não tem dúvida. Porque o Cristo vai ficar com a gente até o fim dos tempos. Mas a cada dia a Terra, a cada dia a vida aqui está ficando mais penosa, né? Não, mas tá certinho. Tá certo. Ela tem que ficar penosa para direcionar a cabeça do ser humano para cima. Se a gente voltar para Atlântida, antes da Atlântida degringolar, o que a Atlântida fazia? Os nossos meios de transporte, a gente usava o poder da semente, a gente não usava petróleo. As nossas casas eram casas não pela destruição da pedra, você destrói a pedra e monta uma casa, né? Você construía a casa com os próprios elementos, a árvore. Você não destruía uma árvore para fazer um móvel, você usava a própria árvore como móvel, você transformava o mundo. Então o mundo ficava vivo, material. Então, por mais que aparentemente seja uma visão harmônica de mundo, é um mundo materialista. É melhor esse mundo destruído, porque ele desperta o espiritualismo, do que o mundo conservado, que os caras ficam querendo falar de, como é que é? Extinção. Porque o panda está em extinção. Talvez o ego, o espírito que habite o panda, já tenha que dar um passo à frente. E o pessoal fica lá preservando a forma. Você tem que preservar o espírito, não a forma. Então, aí, nessa Mas ele é tão fofinho, Então vamos declarar a caça ao panda para ajudar o espírito. Não é isso. Aí, cara. Com exceção entre eu e ele, exceção não, nós estamos afinados. A época hippie, né, foi uma época que a gente viveu, vocês talvez achem Ixi, que a gente não viu nem cosquinha disso. mas quebrou-se um padrão. Sim. Tá? Lembra? A família dos anos 30 era estruturada quem assiste um filme chamado Papai Sabe Tudo, tem aquela... Nuclear, chama família nuclear burguesa, chama isso.
E aí nós, sei, na minha idade eu estava na adolescência, e vivendo aquele momento e tal, cabelo comprido, essas coisas, e vendo quebrar todo um paradigma sem saber. Estava acontecendo naturalmente. Mas via que o pai já não era mais visto daquela maneira, a família. O mundo em si era visto de uma outra maneira, né? E encarado de uma maneira E a resistência de um lado e o avanço do outro. Para construir o outro. Então, a destruição é uma outra forma de criação. É o pai, né? É? Para nós é o pai, na Índia é chamado Shiva. É o mesmo princípio, só muda a nomenclatura, mas é o mesmo princípio destruindo. E aí a terra é um grande incêndio que Dizem está que sendo quando consumido aí, vai. No sábado eu aprendi com uma colega que estava aqui que quando Shiva, né, que é esse poder que a gente chama de pai, entra em movimento, começa a fazer a sua dança, dizem que todos os outros deuses param para assistir. De tão belo que é o movimento. Porque que é? Por que é tão belo? Porque é um movimento que permite a matéria retornar ao caos. Que é voltar para a criação. Para voltar para a criação. Então essa que é por isso que todo mundo para assistir. Levando a alma. Levando a alma. Isso, mas levando a alma. Então, é a fumaça que sai do incenso, virando imaterial. No tabernáculo do deserto simboliza o perfume do incenso, né? Fumado, que tem cheiro de rosa.